vou falar nomes aqui, mas Sim. eu vi um vídeo de uma galera no podcast e eles estavam metralhando a Red Pill. Mas metralhando mesmo. Mas, assim, um negócio pesado. E gente de peso. Mas pera, calma aí. As pessoas que estavam na mesa? Na mesa. Ah. Do nada, começou o assunto, aí um cara começou a desabafar. E aí a mulher, tipo, então é isso mesmo. Tipo, ficaram 7, 8 minutos do podcast. Do nada falando de Red Pill. E assim... Mas metendo pau. Metendo pau. Eu acho que o problema começa aí. É o seguinte, eu não converso com as pessoas que já chegam pra falar que 100% do conteúdo é ruim. Se a pessoa fala assim que não entende, que a pessoa não é bem assim, o cara tá falando uma coisa que até que é verdade, mas não é desse jeito porque ele é meio extremo. Sim. É normal a pessoa não entender o que a gente tá falando. É normal Normalzíssimo. a pessoa se assustar Inicial, né? em certos momentos. Entendeu? É normal a pessoa falar assim, não, peraí, esse negócio que ele tá falando aí, esses caras estão viajando demais, não é desse jeito. Não tem esse problema todo, não é essa crise toda. Tem gente que vai pontuar, por exemplo, assim, esse aqui tá certo, tipo, de 5 coisas que você fala, 3 tá certo, 2 eu não concordo. Entendeu? Quando a pessoa vem de fora. Agora, quando a pessoa chega e quer metralhar o conteúdo todo, taxar todos, generalizar, falar que tudo não presta, tudo é extremismo, e o pessoal tá achando que eles têm raiva de mulheres, tá achando que são frustrados, tá achando que eles querem voltar pra Idade Média, por exemplo, tem gente que fala isso. Sim. Não. Mas Então, aí eu já nem discuto, entendeu? Então, beleza, então. Mas Nem Só conversa. deixa. isso rola muito, eu posso falar um absurdo aqui. Isso rola muito com o movimento feminista das minas, que, tipo assim, a galera também mete o pau e foda. Eu não conheço nada, não sei. Não sei mesmo nada do movimento. Mas eu já vi falarem bastante que parece, isso aí são os novos feministas. Já vi uma galera falar, tá tomando um caminho pros homens ser tipo um feminista. Você acha que tem uma relação? Parece que são polos que combatem. Tipo assim, o feminismo odeia os homens e os Red Pills odeiam as mulheres. Eu tô sendo exagerado pra gente poder gerar isso, tá ligado? Esse assunto. Certo. É pra gente poder entender. Então, o grande problema dessa análise é o seguinte. Por exemplo, se você tá... A gente tem um exemplo da ponte. Se você tá numa ponte, certo? Uma pessoa tá aqui, outra pessoa tá aqui. Vocês podem se encontrar. Sim. E se uma dessas pessoas queima a ponte? Deu, Adia. Tá. É E uma aí eu ponte te pergunto- queimada. E aí eu te pergunto, quem foi que queimou a ponte primeiro? Antes de qualquer coisa. Foram os homens ou foram as mulheres? É verdade. Entendi. Os homens deram as costas para as mulheres. Os homens não fizeram nada nos últimos 60 anos. O que eles ouviram o tempo todo nesses últimos 60 anos? Vou resumir a história. Sim, legal, mas Porque pode falar. eu estudei essa parada aí, eu tenho um monte de livro lido, eu tenho lá na minha Não, biblioteca. só vira um pouquinho pro seu microfone Opa. pra pegar bem. Ih, boa. Opa, beleza. Então, assim, o que os homens fizeram? Os homens deixaram as mulheres ocupar cargos públicos, deram voto para as mulheres, porque isso foi uma concessão masculina. Então, os homens ajudaram as mulheres a conquistar o espaço público de ir lá votar, de concorrer a cargos, de se eleger, de ter o seu espaço ali na sociedade, certo? Os homens ajudaram as mulheres, inclusive na questão do mercado de trabalho. Já que era uma demanda, né, necessária para as mulheres, muitas mulheres começaram a trabalhar com a permissão dos maridos, antes de ser totalmente liberado. Muitos homens foram lá e entregaram isso para elas, entendeu? Essa oportunidade. Vai construir sua carreira, vai fazer o que você gosta, não precisa ser só dona de casa. Normal. Os homens deixaram as mulheres, inclusive, começar a saber o que elas queriam fazer depois do casamento. Sabe? Sim. Tipo, casou, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, entende? Tá normal, maravilha, continua aí. Se você também não quiser fazer só, tipo, esse papel de esposa e tudo mais, você pode, tipo, fazer alguma outra coisa que seja da sua vontade. Os homens deixaram as mulheres, inclusive, ou algumas delas entraram no negócio da família. Entende? Por exemplo, se você volta no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil teve um movimento liberal na época da eleição, do voto feminino e tudo mais, que era encabeçado por um cara chamado Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, esse cara liberal, andava com um monte de mulher. Sim. Entende? Então as mulheres estavam participando intelectualmente, discutindo as coisas. Sim. Então os homens, eles deixaram as mulheres fazer o que elas queriam. E aí, depois disso, eles tomaram divórcio, perderam patrimônio. Depois eles começaram a sofrer a chamada pressão da mídia, pressão dele ser totalmente o cara irresponsável, dele ser o péssimo pai, dele ser o agressor, dele ser o abusador, o cara que oprime dentro de casa. Então ele perdeu o respeito na sociedade, com a mídia, com as manifestações, Certo. com a pressão feminista. Mas, perdeu o espaço dentro de casa. Mas você acha que isso não acontece? O homem, ele agredir a mulher, já não é um problema que acontece há muito tempo? Claro. E aí que entra o ponto. O movimento Mas feminista... você acha que a mídia tá errada ou tá certa nesse ponto?
Não, de mostrar isso? Que tá pode acontecendo? mostrar, deve mostrar. Não é pra ocultar, não é pra Aham. dizer que não existe, mas não é pra demonizar o homem. Mas se ele bateu... Mas não quer dizer que todos Não os é- homem batam. Não, sim. Não, é isso que tá querendo dizer? Não, não Tô sei. falando o homem enquanto gênero. Aham. O homem, tipo, o homem masculino, certo? Ah, Nós, homens. certo. Por exemplo, uma coisa é você falar assim, olha, o homem, ele pode ser um agressor. Ou todo homem vai ser um agressor. Então, já que todo homem pode ser um agressor, ele se torna um alvo em potencial pra tudo da mídia, pra tudo da sociedade, pra tudo das leis. E se aplicando nas leis, isso complica demais o relacionamento. Aham. Vou te dar um exemplo. Você acha que é normal uma mulher chegar em casa, por exemplo, e dizer que foi agredida pelo marido e ligar pra polícia e conseguir expulsar esse marido na mesma hora de casa? Eu vi um bagulho assim que eu também fiquei incomodado numa parte. Eu vi uma parada. Quem que me contou agora? Não lembro. Foi você, viado, que falou dos sinais que as minas faziam com a mão. É uma história assim, que tem a ver muito com isso, né? Tem um sinal que a mulher faz com a mão, que eu não sabia disso até essa semana, pra informar, pra falar pra outras mulheres numa situação que ela tá passando um risco. Que aquele cara que tá com ela é Tá cuzão, agredindo tá ela. agredindo, manipulador. E parece que viralizou um caso de uma mulher fazer isso numa live. E aí a polícia foi lá e conseguiu prender o cara. Aí, tipo assim, beleza, vamos supor, nesse caso aí, aconteceu o cara um puta de um agressor, tá certo, esse cara foi um cuzão e teve que ser preso. Mas quem garante que 100% que essa mulher não tá sendo uma filha da mãe naquele momento e prendendo esse maluco, tá ligado? E a polícia prende esse maluco sem provas nenhuma, instantânea, porque ela falou que tá sendo agredida. E não tem uma prova de uma batida, um bagulho físico, isso que é foda também, Sim, né? mas é duas coisas diferentes. Se ela chamou a polícia, isso é o que eu acho, tá? Se ela chamou a polícia e ela não tem nenhuma prova que está machucada, aí tá metendo Mas louco. aí, Mas a polícia já tudo Mas bem. leva. agora, se ela chamou a polícia, foi agredida, vocês acham que os homens. Que o Não, homem aí tem... tá. Não. Não, tá louco. Aí Ah, tá entendi. erradaço, tá doido? Isso daí já nem é discutido. O Aham. ponto que a gente tá discutindo é, por exemplo, o quanto a palavra da mulher vale mais do que a sua. Isso, Ah, é isso. Esse Então, é assim, o ponto. É. Ela pode te tirar da sua casa e se você está pagando o apartamento, você tem que continuar pagando o apartamento, tá? Dela, que ela vai morar, e você tem que se virar aonde você vai morar. Porque você tem que pagar o seu aluguel e o apartamento que você deixou pra ela, teoricamente. Sim. Entende? Por causa de uma coisa que é a falsa acusação. Então, ela pode te alienar do seu filho. Você tem filho? Não tem filho. Não tem filho. Mas imagina só que um dos seus bens mais preciosos desse mundo, Seja no seu um casamento, filho. inclusive, seja seu filho. Aham. E aí você tá lá, sei lá, num dia, como aconteceu, um pastor, inclusive, né, o Felipe Heidrich, ele nem ele era veio filho aqui. dele. Ele veio aqui, ele veio Foi, aqui. né? É. Então, Felipe Heidrich contou. Aham. Não era filho dele, era enteado. Mas, teoricamente, só por causa da palavra da mãe, ele foi expulso de casa, tirado totalmente do convívio, de acesso a testemunhas, foi negado o direito de defesa Ele foi preso, não e foi é? preso. Foi preso. É. Ele foi preso, tipo, uma sequência da outra. Sem, Depois foi provado que não. e ele não foi ouvido uma vez Aham. antes Entendi. disso. A gente tá falando desse problema. Entendi. É. Só que tudo isso começa com o quê? Com a ideia do homem agressor, do homem controlador, abusador dentro de casa. Então, assim, o que nós fazemos hoje na internet, por exemplo, o meu canal faz, é conscientizar as pessoas e apontar o erro de tudo, entende? A gente toca nessa ferida, por quê? Sim. Os homens lá atrás não fizeram isso. Eles acharam que tudo bem, vamos confiar no governo, vamos confiar na justiça, deixa as mulheres fazerem o que elas querem, entende? E aí a gente vê que a situação chegou nesse nível, né? A gente fala que normalmente a situação tá insalubre Aham. quando chegou nesse nível. O que é insalubre? Eu não